células haploides e diploides. As células haploides, N, possuem apenas um conjunto de cromossomos. Assim, nos animais, as células sexuais ou gametas são haploides. Essas células possuem metade do número de cromossomos da espécie. As células diploides, 2N, são aquelas que possuem dois conjuntos de cromossomos, como é o caso do zigoto, que possui um conjunto de cromossomos originários da mãe e um conjunto originário do pai. São células diploides, os neurônios, células da epiderme, dos ossos, entre outras. Cromossomos. Os cromossomos são sequências da molécula de DNA, em forma de espiral, que apresentam genes e nucleotídeos. O número de cromossomos varia de uma espécie para outra, é representado por N. Por exemplo, a mosca drosófila possui 8 cromossomos nas células do corpo e 4 nos gametas. A espécie humana possui um número total de 46 cromossomos nas células diploides e 23 nos gametas. Cromossomos homólogos. Cada cromossomo presente no espermatozoide encontrará correspondência nos cromossomos do óvulo. Em outras palavras, os cromossomos de cada gameta são homólogos, uma vez que possuem genes que determinam certa característica, organizados na mesma sequência em cada um deles. Genes. Os genes são esses fragmentos sequenciais do DNA, responsáveis por codificar informações que irão determinar a produção de proteínas que atuarão no desenvolvimento das características de cada ser vivo. Eles são considerados a unidade funcional da hereditariedade. Os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter. Eles são responsáveis pela determinação de certa característica. Por exemplo, cor do pelo nos coelhos possuem variações, determinando características diferentes, por exemplo, pelo marrom ou branco. Além disso, ocorrem aos pares, sendo um de origem materna e outro de origem paterna. Zigoto. Zigoto, ou célula-ovo, é a célula formada após a união do espermatozoide, gameta masculino, com o ovócito, gameta feminino. Essa célula é responsável por formar todo o nosso organismo. Cromossomas homólogos. Cromossomas homólogos estão presentes aos pares nas células diploides, 2N, e carregam genes para o mesmo caráter. O número de cromossomos homólogos varia com o tipo de célula. As células haploides, N, possuem apenas um cromossomo homólogo de cada par. No entanto, as células triploides, 3N, possuem 3 cromossomos de cada homólogo e esse número aumenta consoante a haploidia. As células somáticas humanas são diploides e possuem 46 cromossomas. Esses cromossomas formam 23 pares de cromossomos homólogos, ou seja, os cromossomas de cada par são correspondentes. Possuem genes para o mesmo caractere no mesmo sítio, loco, em cada cromossoma. Genes que determinam o mesmo caractere são chamados de genes alelos. Em todos os indivíduos da mesma espécie, os genes alelos se situam sempre no mesmo lugar, loco, dos cromossomas homólogos. Por esse motivo é possível estudar a sequência em que esses genes se distribuem nos cromossomos para ser obtido um padrão de sequência gênica da espécie.
Locus é uma palavra do latim, que significa literalmente lugar, posição ou local. Este termo pode ser usado em diversos sentidos e para várias áreas, como na psicologia, na genética, na matemática, na fonética e etc. Em matemática e em geometria, locus é um lugar geométrico que consiste no conjunto de pontos do espaço que gozam de uma determinada propriedade matemática. Podem ser lugares geométricos com curvas, superfícies e etc. Uma pessoa que tem um locus predominantemente interno, se sente mais no controle de sua própria vida, atingindo mais facilmente o sucesso pessoal, em troca de uma exigência muito maior de si mesmo. Fenótipo. O termo fenótipo, do grego feno, evidente, brilhante, e typos, característico, é empregado para designar as características apresentadas por um indivíduo, sejam elas morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Também fazem parte do fenótipo características microscópicas e de natureza bioquímica, que necessitam de testes especiais para sua identificação. Entre as características fenotípicas visíveis, podemos citar a cor de uma flor, a cor dos olhos de uma pessoa, a textura do cabelo, a cor do pelo de um animal, etc. Já o tipo sanguíneo e a sequência de aminoácidos de uma proteína são características fenotípicas reveladas apenas mediante testes especiais. Genótipo. O termo genótipo, do grego genus, originar, provir, e typos, característica, refere-se à constituição genética do indivíduo, ou seja, aos genes que ele possui. Estamos nos referindo ao genótipo quando dizemos, por exemplo, que uma planta de ervilha é homozigota dominante, VV, ou heterozigota, VV, em relação à cor da semente. Homozigoto. Os indivíduos homozigotos são chamados de puros, visto que são caracterizados por pares de genes alelos idênticos, ou seja, os alelos análogos produzirão apenas um tipo de gameta representado pelas letras iguais A, BB, BB, VV, VV, sendo que as maiúsculas são chamadas de dominantes, enquanto que as minúsculas são as possuidoras do caráter recessivo. Em outras palavras, os homozigotos são compostos de alelos iguais, porém, podem ser recessivos ou dominantes, como é o caso das evidências resultantes das leis de Mendel a partir do cruzamento de ervilhas, as quais demonstraram que as ervilhas verdes eram recessivas de genótipo VV e, por outro lado, as ervilhas amarelas eram consideradas as ervilhas homozigotos de caráter dominante, indicada pelos alelos VV, heterozigoto, os chamados heterozigotos ou híbridos. Correspondem aos indivíduos que possuem pares de alelos distintos que determinam tal característica, na medida que nos heterozigotos, os pares de alelos são diferentes. Eles são representados pela união das letras maiúsculas e minúsculas, por exemplo, A, BB, VV. A partir disso, note que nas experiências de Mendel, 1822 a 1884, o botânico identificou que todos os indivíduos da primeira geração, F1, do cruzamento de ervilhas, eram heterozigóticas, característica da ervilha amarela, e, portanto, os genes de alelos eram diferentes. Genes dominantes. Os genes dominantes são aqueles que determinam uma característica hereditária mesmo quando em dose simples no genótipo, ou seja,
Eles determinam seu caráter mesmo na ausência de seu alelo dominante. Eles são classificados em dominante homozigoto puro, representado pelas letras maiúsculas A, B, B, VV. Dominante heterozigoto híbrido, expresso por uma letra maiúscula e uma minúscula X, BB, VV. Características dominantes. Algumas características expressas nos genes alelos dominantes: nariz aquilino, lobo da orelha deslocado, queixo com covinha e pronhato, lábios grossos, cabelo escuro, calvície, olhos escuros, capacidade de enrolar a língua, dedo mindinho curvado, polegar curvado. Genes recessivos. Os genes recessivos produzem proteínas consideradas defeituosas, na medida que eles se tornam inativos, ou seja, ficam escondidos, recessivos, com a presença de um gene dominante manifestando suas características na ausência de seu alelo dominante, são representados por letras minúsculas A, B, B e VV e, diferentemente dos dominantes, expressam seu caráter somente em dose dupla, ou seja, recessivo homozigoto puro. Características recessivas. Algumas características expressas nos genes alelos recessivos: nariz reto, lobo da orelha colado, queixo sem covinha e reto, lábios finos, cabelo louro e ruivo, olhos azuis. Não possui a capacidade de enrolar a língua, dedo mindinho reto, polegar reto, canhoto. Tipo sanguíneo negativo. As células chamadas de haploide são aquelas que apresentam apenas um conjunto cromossômico. Nessas células, não encontramos os cromossomos aos pares, portanto, não ocorrem cromossomos homólogos. O número de cromossomos em um conjunto é representado por N. Por essa razão, as células haploides também são representadas apenas por N. As células diploides possuem dois conjuntos cromossomos. Ou seja, os cromossomos estão aos pares. Os cromossomos de cada parte, chamados de homólogos, apresentam a mesma forma, tamanho e os mesmos genes. A representação de células diploides é 2N. No caso das células somáticas humanas, 2N igual a 46. Em biologia, mutações são mudanças na sequência dos nucleotídeos do material genético de um organismo. Mutações podem ser causadas por erros de cópia do material durante a divisão celular, por exposição à radiação ultravioleta ou ionizante, mutagênicos químicos, ou vírus. Heterocromossomos ou alossomos são os cromossomos responsáveis pela determinação do sexo de um indivíduo. Na espécie humana temos dois heterocromossomos, XX nas mulheres, homogâmicas, e XY nos homens, heterogaméticos. Um autossomo ou cromossomo somático são cromossomas que constituem o patrimônio genético do indivíduo, à exceção dos cromossomas sexuais. O ser humano possui 44 autossomas que formam 22 pares de cromossomas idênticos. O que têm todos em comum é o fato de não estarem ligados ao sexo, isto é, estão presentes tanto nas mulheres como em homens, numa mesma descendência congênita. A particularidade de algo que está presente desde o seu nascimento, nos seres humanos, por exemplo. Uma característica congênita é aquela que acompanha o indivíduo ao longo de toda a sua vida, surgindo no seu nascimento ou mesmo antes, durante a gestação no ventre de sua progenitora, normalmente. Essas características são manifestadas como doenças ou defeitos congênitos, sejam no âmbito físico, má formação do corpo do bebê, ou mental.
As doenças congênitas não são sinônimo de doenças genéticas ou hereditárias. As doenças que se desenvolvem após o nascimento são chamadas de adquiridas. As doenças hereditárias são adquiridas durante o processo de gestação do ser vivo, no útero materno, quando essas doenças possuem características hereditárias. Significa que foi transmitida para o bebê através dos genes do pai ou da mãe. A hereditariedade consiste justamente na transmissão de informações genéticas para os descendentes. O caráter congênito, por sua vez, só significa que determinada característica está presente desde o nascimento naquele indivíduo, ou seja, uma doença que é diagnosticada antes ou no nascimento da criança é tida como congênita, sendo hereditária ou não.